Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Essa semana especial falaremos ainda sobre janeiro. Fevereiro está iniciando, mas não há como não falar sobre, gente, saúde mental, né? Janeiro foi janeiro branco e esse mês agora que nós estamos começando aqui em fevereiro, ainda dá para a gente resvalar um pouquinho lá de janeiro e falar sobre algo tão importante que afinal de contas o ano está começando. Então, sobre saúde mental, a nossa convidada, como eu falei no primeiro bloco, é super parceira aqui do Viver com Fé e Saúde. Ela que é colega, amiga psicóloga também, a Vani Cardoso Leal, psicóloga clínica e professora, que vai falar exatamente sobre esse tema tão relevante. A Vani, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada Conceição, querida. Eu que agradeço o convite, Claudinha. Olha, oi para todo mundo que está escutando a gente, que está assistindo a gente, né? Um tema super legal, importante e muito recente, como você falou, né? Porque o janeiro é justamente escolhido como um mês de campanha por ser o começo do ano, em que as pessoas estão cheias de planos, estão sensibilizadas à mudança. E o branco é também essa ideia de que é uma folha em branco em que você pode escrever uma nova história. Então, por que não começar cuidando da saúde mental, que muitas vezes é esquecida, né? Exatamente assim, levando ainda por esse olhar da folha em branco, Vani, as pessoas às vezes costumam dizer assim, o meu livro é aberto, mas tem algumas folhas rasgadas. Não é porque aconteceu algo na sua vida que marcou que você vai retirar a folha. Pelo contrário, essa oportunidade que tem de se reescrever a sua própria história, não é, Ava? É, com certeza, da gente entender o que é que não foi legal e fazer diferente. É para isso que servem as experiências negativas, né? Exatamente. E como é que nós podemos definir a questão da saúde mental? Olha, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela não tem uma definição específica para a saúde mental. Ela define saúde como completo bem-estar biopsicossocial. A partir disso, surgiu depois com o tempo essa ideia de saúde mental, que seria então você estar saudável do ponto de vista psíquico, você estar cognitivamente saudável, afetivamente saudável, você estar mantendo um bom contato com a realidade, ter noção de si, ter resiliência para enfrentar as crises. Então, saúde mental, ela reúne esses pré-requisitos. Entendi. Basicamente isso. E assim, na vida de todos nós, né? Correria, estresse, pressão do dia a dia, né? Então, todos nós temos aquele momento de tristeza, todos nós temos aquele momento de raiva, de angústia, de alegria, né? E aí vem algumas cobranças do tipo, você não pode ficar triste, porque já acaba se confundindo como que seja uma depressão, Isso. né? E pelo contrário, é algo saudável que nós precisamos, inclusive, sentir, né? Quais seriam, Avani, os sinais de que a nossa vida está, assim, em desequilíbrio? Então, essa é uma pergunta complexa, mas muito legal de responder, Cláudia, porque, inclusive, o aumento do consumo de drogas tem a ver com isso, com se anestesiar para não sentir. Olha, né? uma porque, fuga, assim, né? sentir, por exemplo, tristeza é normal. Agora, depressão é algo que atrapalha a sua vida, te impede de fazer as coisas rotineiras que você fazia, perdura muito tempo e não tem, muitas vezes, um estímulo, ou então a resposta do corpo é desproporcional ao estímulo. Aí é patológico. Porque, como você disse, nós passamos por experiências de perdas, de emprego, enfim, de familiares, e nós temos que ter resiliência para lidar com isso. Né? Então, nesse sentido, é que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E a gente percebe que não está legal, que precisa de ajuda, quando a gente percebe que, por algum motivo, a gente não está conseguindo sozinho sair daquela situação. Né? Então, a tristeza é normal, a depressão é o patológico. Né? E geralmente é patológico quando aquilo inibe a nossa vida, paralisa em algum aspecto da nossa vida, ou vários. Né? E aí a gente entende que não está legal, que tem desequilíbrio. Às vezes a própria pessoa não percebe, né, Vani? Às vezes são os outros que dão um toque, né? Olha, você está muito irritado, olha, você está muito tenso, olha, você está falando muito ou se isolando muito, né? Porque a pessoa ela pode ter diferentes reações, né? De isolamento ou mesmo assim de irritabilidade. Então, às vezes, os outros é que percebem, né? E dão o toque para a pessoa para ela poder se cuidar, né? Sem sombra de dúvidas. Se a gente parar para pensar, alguns anos atrás, não se falava tanto nessa questão da saúde mental, mas isso vem mudando gradativamente. Do seu ponto de vista, a que se deve isso? Esse olhar diferenciado para o cuidado com a mente, e o que é muito importante, né, Vani? Eu acho que é um conjunto de coisas, assim, o avanço da medicina, porque, na verdade, o avanço da medicina trata mais as coisas do corpo. E aí parece que sobram as coisas da mente, né? Então, elas se sobrepõem, elas aparecem mais, né? Porque
A gente percebe também que assim, a liberdade de expressão, o desenvolvimento dessa ideia de que nós temos que estar mais próximos, né? E conversar mais, inclusive com filhos, né? Com os familiares, sobre todos os assuntos. Então, tudo isso foi fomentando o falar sobre a saúde mental. Na verdade, o olhar para a saúde mental, né? O cuidado com isso, que a gente precisa ter, de fato, igual cuida do corpo. E quando a gente fala de saúde mental, exatamente quais são os pontos específicos mais problemáticos, né? Mais relevantes da saúde mental? Que mais a gente observa hoje acontecendo, Alba? Porque assim, quando a gente fala saúde mental, tem a ver com o nosso psique, com a nossa qualidade de vida, como você colocou a questão do equilíbrio, né? De algo que não interfira na sua vida, né? O que é que está te atrapalhando, do ponto de vista, né, psíquico, inclusive. Mas quando a gente está falando dessa gama de doenças, de patologias, do que nós estamos falando além de depressão? Olha, depressão é a doença do século, né? E ansiedade está empatando com a depressão, né? Os transtornos ansiosos, que são vários, né? Então, a gente tem depressão, transtornos ansiosos, estresse, burnout, que nós já falamos aqui também sobre isso, né? Sim. Estão, assim, no ranking dos males, dos transtornos mentais que mais acometem a população brasileira e mundial também, né? As dependências químicas, que também tem a ver com isso de saúde mental que a gente está falando, né? Então, você vê que são fatores muito ligados ao trabalho, às exigências da sociedade, né? Saúde mental tem muito a ver com a gente conseguir manter o nosso padrão de respostas, manter o equilíbrio diante das exigências do mundo e do outro, né? E às vezes algumas nossas também, Algumas nossas também. Mas o mundo cobra muito hoje. Você falou, né? A gente não pode ficar triste, né? A gente tem que ser feliz, a gente só pode mostrar coisas boas, né? Como se a gente não tivesse autorizado a viver a tristeza ou a mostrar o que não dá certo, né? Exatamente. E isso exige muito da gente, né? Ficar mantendo essa aparência, né? Então, isso é um dos fatores, né? Então, você vê que todos eles estão ligados a isso, né? Exato. E esse cuidado, esse olhar diferenciado realmente para a saúde mental é totalmente, tudo muito relacionado com as questões de prevenção ao suicídio, né? Totalmente. Porque o suicídio, muitas vezes, assim, é consequência de um transtorno mental não tratado. Na verdade, mais de 90% dos suicídios são ligados a transtornos mentais, né? Então, você vê, é praticamente o todo, né, dessa situação. Sim. Né? Inclusive, a gente tem falado muito de Janeiro Branco, de prevenção à saúde mental, porque houveram suicídios recentes na área da saúde aqui em Campo Grande, né? Infelizmente. Então, isso é uma coisa alarmante, preocupante. Até porque as pessoas ainda acabam se cobrando de não buscar ajuda, né? Profissional, seja do psicólogo, seja do psiquiatra, né? O que você tem para dizer para quem está nos assistindo que ou ele está percebendo algo diferente nele, com essas cobranças, eu tenho que ser feliz, eu tenho que estar sorrindo, mas eu estou com muitos problemas. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ser perfeito, né? Eu tenho que ser competente. E competitivo. Né? Exatamente. Ou aquelas pessoas que não estão se percebendo ainda, mas a família já percebe algo diferente naquele indivíduo. Olha, é muito importante, assim, fazer uma autoanálise, né? Uma das coisas importantes para a saúde mental é você ter autoconhecimento, né? Ter autonomia, autoconhecimento, isso é fundamental. Uma outra coisa, né? Quando a gente está percebendo que alguém está dando indícios, né? Ou que está muito isolado, ou está muito irritadiço, ou está com comportamentos alterados que não são os habituais daquela pessoa, né? Porque assim, né? O que eu tenho que notar? É na pessoa, né? Ela mudou o padrão dela de se comportar. Então, a gente precisa chegar, conversar, mas tem que ser com carinho, tem que ser com cuidado. Não dá para impor, você tem que procurar ajuda, né? Geralmente isso não dá certo, Cláudia. Então, assim, olha, eu tenho percebido que você está reagindo assim, assim, assim. Você percebeu? O que você acha, né? Então, por que não procurar ajuda profissional? E, no entanto, para a pessoa se perceber, todos os dias, é bom fazer uma autoanálise. Como foi meu dia? Como foi meu padrão de funcionamento hoje? Que momentos foram difíceis ou fáceis, ou tristes ou prazerosos para mim, né? E aí a gente tem condições, se fizer essa autorreflexão, de perceber se está acontecendo alguma coisa errada, se a gente está ficando mais tenso, mais triste, mais irritado, mais isolado, sem vontade de falar com as pessoas, sem prazer nas coisas do dia a dia, né? Então, a autoanálise também é muito importante, sabe? É isso que vai mostrar também pra gente se a gente está
fora do nosso padrão, né, habitual de ser. E aquela questão da competitividade, né? Em relação ao outro. É importante se perceber e tentar se comparar sempre a si mesmo, né? Em relação a um dia após o outro, não é, Sim. Ava? Então, a gente sempre fala que o maior trabalho é sobre si mesmo, né? Então, a gente não tem que ser melhor que o colega, a gente tem que ser melhor do que a gente ontem, né? Então, nossa intenção de crescimento é sermos melhores do que nós mesmos cada dia mais. Né? E é um desgaste de energia total, né? Quando você se compara com o outro e quer ser melhor do que o outro, primeiro que, assim, não é possível, né? Porque cada um é bom em uma coisa, não é bom em outra. Cada um de nós tem defeitos e qualidades, vantagens e desvantagens, né? Habilidades e dons específicos, né? Então, não tem como você competir com o outro, né? Só consigo mesmo. Isso já é o início de um sofrimento para a pessoa também, né? E é importante ele buscar ajuda para, como você trouxe aqui muito sabiamente, a questão do autoconhecimento é fundamental, né? E é o que a gente está dizendo, a própria sociedade hoje impõe essa competitividade, né? As empresas, né? Que nem um dos grandes adoecimentos mentais hoje é no trabalho. Né? Está ligado às questões do trabalho, né? Como estresse e burnout. Então, olha só, isso é resultado já dessa imposição da sociedade, da competitividade entre as pessoas. Né? Você observa a importância, já que as empresas, vamos dizer assim, têm com o seu colaborador, têm com seus funcionários, Ava? Eu vejo que está crescendo isso, mas falta muito ainda. Né? Nós comentamos, né, que a gente viu recentemente 2 casos de suicídio de profissionais de saúde, né? Então, eu vejo assim que na área da saúde fala-se muito em humanização, mas ainda precisa humanizar o tratamento com o funcionário. Exatamente. Né? Ainda precisamos olhar para os colaboradores, né? Que muitas vezes tem 2 ou mais empregos para conseguir manter um padrão que já está ligado de novo à questão da competitividade. Eu tenho que ter um celular bom, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que, né? Então, muitas vezes, né, assim, mais vale você ter um pouco menos, viver com um pouco menos e trabalhar um pouco menos. Sem sombra de dúvidas. Né? Até porque, na verdade, essa questão é muito séria e, como você colocou, a pessoa acaba, né, se sentindo muito sufocada, entra em sofrimento e acaba em colapso. Sim, e muitas vezes dentro de uma instituição de saúde não consegue procurar ajuda. Exatamente por conta da questão, né? Não, eu não posso pedir um atestado psiquiátrico, porque todos vão falar. Sim, e o que a empresa vai achar? Eu posso ser demitido na volta, né? Tem todos esses tabus, né? E aí as pessoas acabam mascarando muito, né? Exatamente. Fingindo, colocando, né? É a depressão sorridente que a gente fala, né? Até porque as pessoas, eu não sei se você observa, claro, você já deve ter observado isso também, que cometem um ato. A fala do que está ao redor fala, mas ela era tão feliz. Não parecia. Ela vivia sorrindo, não parecia. Tinha problema, não é? Problema todo mundo tem, né? Por isso que é importante a família ficar atenta aos seus membros, porque no trabalho as pessoas muitas vezes usam a máscara do sorriso, até por exigência do ambiente de trabalho, né? E isso muitas vezes inibe de procurar ajuda. Exato. E assim, aquela questão de trabalhar a humanização que você trouxe aqui, como é que vai trabalhar de uma forma humanizada, assistir de uma forma humanizada os seus pacientes, né, os demais, se não existe um tratamento humanizado dentro da própria equipe, né? Então é preciso dentro da própria equipe para que depois possa fazer também. É preciso que as empresas todas se atentem para isso, para cuidar da saúde mental dos seus funcionários, né? Só tem a ganhar, né, Avani? O psicólogo é o profissional que ajuda nesse processo, né? E a empresa só tem a ganhar. Muitas empresas ainda não entendem também essa relação, né? Entre contratar um profissional que possa cuidar disso e aumentar a produtividade dos seus funcionários por causa do cuidado, né? Ainda acham que é um gasto, mas não é. Na verdade, é um investimento e traz retorno, né? Sem sombra de dúvidas. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando do trabalho, aquela questão toda, e o tempo necessário que a gente tem para cuidar da nossa saúde física também é importante, também está relacionado totalmente à saúde mental, Ava? Tanto que a OMS coloca a saúde como bem-estar biopsicossocial. Olha. Né? Então, corpo e mente estão sempre juntos, né? Então, assim, do mesmo jeito que um diagnóstico de uma doença física, como um câncer, pode levar à depressão, do mesmo jeito, sobrecarga, tensão, podem fazer uma doença, né? Podem, entre aspas, produzir um câncer, né? Sim. E é a psicossomática. Então, a gente sabe que tem que cuidar dos dois, do corpo e da mente. Hoje, as pessoas estão muito ligadas no corpo, né? Essa coisa de academia, né? A vigorexia, que é até um transtorno recentemente verbalizado, nominado, estudado, né? Então, a gente vê assim que a gente está na era do corpo, mas a gente precisa atentar para a mente, para os cuidados com a mente.
psicoterapia, meditação, né? Práticas até mesmo religiosas, né? Espirituais, espiritualizadas. Da importância Tudo da espiritualidade. Isso é cuidar da mente, né? Então, assim, não é só o corpo. Né? Porque do mesmo jeito que, que o corpo pode, né, adoecer, a mente também. E um interfere no outro diretamente o tempo todo, não é? Sem sombra de dúvidas. É indissociável, né? Exato. E é exatamente isso que eu ia te falar. Entra também nesse contexto a espiritualidade e a questão alimentar também, né? A preocupação, né, com uma qualidade de alimentação, né, com a prática de esportes. A gente sabe que a prática de esportes libera ocitocina, que é um hormônio que dá a sensação de bem-estar, né? Então, assim, a gente sabe que a alimentação, a atividade física também são muito importantes nesse processo todo, né? E se refletem no cuidado com a mente, né? Sem sombra de dúvidas. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, que ela diz assim: quais são os mitos e verdades que envolvem a saúde mental, Avani? Bom, vamos tentar responder, né? Olha só, sobre a saúde mental, ela não é só ausência de transtorno mental, certo? Isso é uma verdade. Né? Então, assim, para a gente ter saúde mental, não adianta só não ter doença. A gente tem que ser capaz mesmo de ter autonomia, de ter autoconhecimento, de lidar com os estresses da vida, do cotidiano, né? Que nem eu falei. A gente tem que ter resiliência diante das situações difíceis. Isso é saúde mental. Um mito que eu vejo, assim, é que doença mental não tem cura. Algumas têm, outras não têm, né? Então, assim, quando a doença ela é crônica, o tratamento é crônico também. Né? Eu vejo assim, eu sempre digo para os meus pacientes no consultório, olha, se você tem diabetes, não toma remédio o resto da vida? Toma. Por que não um antidepressivo o resto da vida? Exatamente. Né? Porque às vezes a doença é crônica, mas às vezes tem cura. É um episódio circunscrito, a pessoa consegue depois parar o tratamento. Né? Então, isso é um mito de que não tem cura. Né? E outro mito é sobre a loucura, né, gente? A loucura... Hoje em dia é um termo até que a gente não utiliza, virou um termo pejorativo, né? Então, tem transtornos psiquiátricos, né, transtornos mentais, que fazem com que a pessoa temporariamente perca o contato com a realidade. Ela pode ter delírios, alucinações, né? Então, assim, mas isso não é loucura, tá? Isso não é loucura. E aí, hoje em dia, a gente tem vários tratamentos e os sintomas, eles são muito controlados, né? Com os remédios hoje que são mais modernos. Então, isso é um grande mito também que eu vejo na questão da saúde mental, sabe? Porque a primeira coisa que as pessoas falam, né? Você tá de TSA, você tá louca? Ou então pra gente que é psicólogo, né? Você trata de doido, né? No seu consultório, você... Não trato de doido, né? Trato de pessoas que têm transtornos psiquiátricos, transtornos mentais ou que têm sofrimento mental. E é sofrimento mesmo, né? Porque, na verdade, ele sai totalmente do contexto daquilo que é dito do comum, daquilo que é dito do normal, né? Sim. Essa questão exatamente do sofrimento, como você colocou, até que ponto? Porque a gente estava falando lá no começo, né? Que é saudável, importante, a tristeza, a raiva, isso faz parte de toda a nossa formação psíquica, inclusive. Mas até que ponto esse sofrimento, Avani, ele é saudável? Onde é que ele extrapola? Então, geralmente, quando a gente vive uma situação que causa dor física, dor moral, dor psíquica, né? Então, a gente pode reagir superando, né? Tipo, doeu, mas aí eu consegui sair disso, eu me voltei para outras coisas, eu tentei colocar em foco outras questões, né? Então, se eu tento sair disso, se eu consigo me libertar disso, isso foi uma dor passageira, né? Agora, se eu alimento, né? Se eu arranco a casca da ferida e não deixo a ferida cicatrizar, se eu fico alimentando aquela dor, lamentando, reclamando, voltando, né? Remoendo aquilo, a chance que eu tenho de desenvolver alguma coisa mais duradoura é maior. Então, uma das questões que a gente vê, que separa, né, normal e patológico, é isso. É o tempo, né? O tempo de duração. Às vezes aconteceu uma coisa aqui, 3 anos depois a pessoa está lamentando o mesmo fato. Aí já não é mais normal, né? Então, tem essa questão temporal, que é uma questão importante, né? E também, assim, a gente fala que a intensidade da resposta do organismo diante do estímulo, né? Entendi. Então, tem coisas que realmente deixam a gente mais triste, mas a gente sai disso com o tempo, se a gente buscar sair. Até porque, na verdade, a dor ela é subjetiva, né? Dói em mim de uma forma e te dói em outra. Mas você diz assim, até essa questão do que é temporal, na questão da intensidade, né, Avani, da resposta que ele vai dar, inclusive não conseguir ressignificar a sua vida, né? Exatamente, paralisar, né? Então, assim, tem pessoas que passam por uma situação traumática e ficam paralisadas, não conseguem voltar
não consegue ressignificar. E isso que a gente fala que é o patológico, né? É nessa hora que extrapola, sabe? Ou quando dura demais, ou quando é intenso demais, ou quando a pessoa não consegue se libertar disso e fica patinando nessa questão, certo? Então, aí nós temos um momento já de busca de ajuda. Sim, sem sombra de dúvidas. Porque quando qualquer coisa dessas começa a limitar a tua vida, né, te impedir ou fazer cair seu desempenho na escola, no trabalho, ou atrapalhar seu sono, interferir no seu apetite para menos ou para mais, né? Então, nós temos aí uma situação que necessita já de ajuda, de intervenção. E o que vai culminar aqui também nessa pergunta que chegou também, que diz assim, olha, quando se trata de doença mental, o psiquiatra é o médico mais indicado, porém o psicólogo tem um papel importante diante desse paciente, dessa família. E qual é esse papel importante, tanto de um quanto de outro, e a diferença? Até porque existem pessoas que acreditam que o psicólogo, ele também vai prescrever uma medicação, né? Dar atestado, exatamente. Né? Então, assim, o médico é o psiquiatra, ele vai medicar, né? Então, o psiquiatra, ele atende uma pessoa e para identificar uma doença, tá? Identificando essa doença, ele vai tratar, certo? Acompanhar, tratar, medicar, se for o caso, internar, dar alta, certo? Já o psicólogo, ele trata o ser humano, a pessoa. Ele não vai tratar a doença, ele vai entender o que para aquela pessoa aquele processo significou. Então, o processo de doença, ele é um processo pequeno dentro de algo muito maior que é o ser humano, né? Então, o psicólogo, ele vai ajudar a pessoa a ressignificar, a sair disso, a buscar novas alternativas, certo? Então, é um trabalho bem diferente nesse sentido, né? De que o nosso trabalho, né, nós psicólogos, nós vamos ajudar nessa reestruturação psíquica. Esse autoconhecimento, sobretudo, né? Sim, autoconhecimento, autonomia. Autonomia. Né? Capacidade de tomar decisões, de arcar com as consequências. Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Até porque a pessoa, quando está passando por esse processo depressivo, ele não consegue desenvolver algumas atividades e as pessoas ali, que seria necessário também como rede de apoio, acabam julgando, taxando como preguiçoso, né? Como não tem vontade de fazer nada, porque ele realmente não tem a questão da volição, não, Ava? Com certeza, isso também é um mito, né? A gente acabou de falar dos mitos, né? Um dos grandes mitos é de que o paciente depressivo, ele é preguiçoso, né? Ou falta a ele vontade, ou até mesmo a falta de Deus. Não é. Depressão é uma doença, né? Ela atinge justamente a questão da energia vital, a pessoa fica sem energia, é difícil para a pessoa fazer as coisas mesmo que rotineiras, né? E isso não tem a ver com preguiça, né? É realmente um sintoma da doença, tá? E da ansiedade, quais seriam os sintomas? Ansiedade é uma tensão, né? É uma sensação iminente de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Uma preocupação excessiva. E tem várias formas de ansiedade. Ela pode vir na forma hipocondríaca, por exemplo, preocupação com adoecimento, com o corpo, né? As somatizações. Ela pode vir com sintomas fóbicos, né? Medo patológico de alguma coisa, medo muito intenso, ou fobia social, que é medo do seu desempenho, de não ser capaz, de não dar conta. A ansiedade pode vir como sintomas obsessivos compulsivos, né? Que a pessoa, então, ela pode ter pensamentos repetidos ou até atos compulsivos que ela não consegue deixar de fazer. Então, são várias formas de ansiedade, né? Mas o aspecto geral de tudo é uma tensão muito grande, uma incapacidade para relaxar. Isso pode causar, então, insônia, né? Pode causar aumento ou diminuição de apetite. Então, ele vai trazendo sintomas físicos junto. Sem sombra de dúvidas. E ele tem aquela iminência também de morte, de morrer, achar que vai morrer? E no transtorno do pânico, né? As pessoas relatam que elas têm uma sensação de que elas estão morrendo, que elas precisam de ajuda naquele momento, ajuda médica, sudorese, taquicardia, falta de ar, né? E sente, as pessoas falam, mas é emocional. Mas para a pessoa é real, né? É real. Dói de verdade, incomoda de verdade, não, Tanto Dani? que muitas vão para os hospitais buscar atendimento médico, achando que está tendo um infarto, alguma coisa assim. Sim. O que você poderia deixar de orientação para essas famílias, para os pais, né? Sobretudo para as mães, né? Que estão em casa e que têm o filho passando por esse momento tão difícil, delicado em relação à questão da saúde mental, em relação a essa questão desses transtornos? Primeiro de tudo, a questão do olhar de compreensão, de não julgamento, de calma, paciência, tolerância, tá? Então, assim, é super importante a gente olhar com esse olhar de compreensão, de não julgamento. E outra, lidar sempre com a verdade, conversar, levar para ajuda, certo? Se o adolescente ou a criança mesmo, né, se eles recusarem,
dependendo da situação, se os pais acham que é grave, não tem escolha, tem que levar mesmo contra a vontade, certo? Porque uma pessoa, às vezes, Cláudia, que está com transtorno, ela às vezes perde a capacidade de perceber, né? Se realmente é necessário ou não, né? Então, tenham esse olhar, tenham um diálogo, né, conversem com seus filhos, sejam verdadeiros, não mintam. Eu vou te levar num médico, sei lá, chega às vezes no meu consultório assim, eu vou te levar num médico, inventa uma outra coisa para não falar que é psicólogo. Não mintam, fala onde que é no psicólogo, né? Sejam verdadeiros, a gente depois cobra que os filhos não mintam pra gente. Então é importante a gente não mentir para os filhos, né? E assim, a paciência, a tolerância e o respeito acima de tudo. Né? Mas assim, sempre esse olhar preocupado de ajudar no que for possível, né? Sem a questão de forçar a barra, forçar as pontas e, como você colocou, mentir. Né? Não dá. Naquele momento de tensão, existe algum exercício que o paciente possa fazer? Naquele momento da ansiedade, né? Compensa muito trabalhar a respiração, Cláudia. Quando a gente fica ansioso, a gente tem a tendência a respirar curto, isso hiperventila o cérebro e acaba provocando mais sintomas ansiosos. Então, uma dica valiosa é, tá ansioso? Respira fundo, controla a respiração, né? Por um período de tempo, uns 3 minutinhos, faça uma respiração profunda, né? Então, só isso já dá uma ajudada. Uma outra coisa, levanta, vai até o banheiro, toma um copo de água, ou então lava o rosto, deixa a água correr nos pulsos, né? Então, são coisas que no momento de crise, de tensão, a gente pode segurar um pouco, né? Essas crises, essas tensões mostram claramente a relação, ali, como diz, né, unha e cutícula, que existe de corpo e mente, né, Vari? Sempre, sempre. Porque um atinge o outro, né? Então, assim, porque na verdade é uma unidade indissociável, né? E assim, cuidar da mente implica em cuidar do corpo. Né? Cuidar do corpo implica em cuidar da mente por tabela. Exatamente. Né? Porque isso se reflete no bem-estar. Sem sombra de dúvidas. Aquela fala que dizem, né? Pensamento gera sentimento que gera ação. Conforme eu vou pensar, eu vou sentir, conforme agir, eu vou reagir, né? Exatamente. Então, assim, pensar antes de agir também é uma boa dica, né? A pessoa ansiosa também tende a ser mais impulsiva, né? Então, sempre essa coisa do pensar antes de agir, do procurar compreender por que eu vou fazer isso, né? Vai ser legal, né? Então, como a filosofia do Facebook às vezes é boa, né? Às vezes um momento de contenção de impulso te economiza 20 anos de briga. É verdade. Então, assim, é importante também pensar antes de agir. Até porque quando a gente está assim, com os nervos, como fala, né? Aqui aflorando, tem algumas pessoas que falam exatamente aquilo que sabe que vai ferir o outro, né? Cutuca, vai né? Vai lá e fala, vai lá e cutuca. Pois é, isso é uma outra coisa. Nas relações familiares e de trabalho, muito importante a gente manter um clima de cooperação, né? Desfazer um pouco o clima de competição, para colocar um clima de cooperação. Exatamente, até para que a gente tenha qualidade de vida ali no trabalho, no ambiente familiar, onde quer que seja. Em vez de cutucar, respeitar, né? Exato. Silenciar, né? Silenciar, porque se você percebe que o outro está irritado, em vez de cutucar, o mais importante é você sair de cena, né? Isso evita um monte de briga, isso evita um monte de transtorno, né? Meu irmão e minha irmã, isso é sabedoria. E com muita sabedoria que você tem, né? Por isso que você está aqui sempre no Viver com Fé e Saúde. Amém, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo acerca dessas questões, né? Da importância do cuidado da sua mente, da saúde mental, né? Qual é a importância disso? O que a pessoa pode realmente destacar essa importância? Então, a gente está falando de um tema super importante. Então, olha só, uma coisa fundamental nesse processo é o autoconhecimento. Que nem eu falei, uma autoanálise, uma autorreflexão diária, cotidiana, torne isso um hábito. Né? Tenha uma alimentação saudável, faça exercícios, cuide de você, tenha um tempo para você, para o seu prazer, para o seu lazer. Não se isole. Né? Isolamento pode levar a muitos transtornos, certo? Então, assim, busque manter um bom contato familiar, um bom contato no ambiente de trabalho, né? E, acima de tudo, assim, tenha prazer na vida, busque os prazeres que não façam mal. Não use drogas, né? Não faça consumo abusivo de nenhuma substância que pode atrapalhar o seu cérebro, que pode causar algum mal-estar para você, né? Cuida do seu corpo, porque é nele que mora a sua alma.
né? Então, cuide de você, tenha prazer, busque coisas prazerosas, sempre na companhia de pessoas amadas. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Conversamos aqui com a psicóloga, a professora Avani Cardoso Leal. Querida, mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim aqui a TV Imaculada Conceição. Eu costumo dizer assim, eu vou beijar agora a mão mais linda desse programa, e ela pensa que eu vou beijar dela e vou beijar a minha. Mas lindo mesmo é a sua presença aqui. Então a gente tem aqui um presente carinhoso para você aqui do nosso Viver com Fé e Saúde. Pelo seu sim, aqui a TV Imaculada Conceição, pelo seu sim ao nosso programa Viver com Fé e Saúde, que vem ajudando muita gente também. Até porque os nossos programas, depois eles são baixados no Facebook e as pessoas podem acompanhar por lá tudo aquilo que você nos trouxe de uma forma sábia, de uma forma linda, assim como a pessoa que você é. Então, obrigada, Claudinha. Muito obrigada pelo seu sim, meu amor. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Cada vez mais. As ordens. Ai, que coisa maravilhosa. E ela se organiza na agenda dela todinha aqui, porque como eu já falei outras vezes, quem senta aqui é só gente especial, assim como a Avani é. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.